pouquinho sobre a vitória, classificação, na minha opinião, talvez o melhor jogo do Vasco na temporada até agora, né? Uma partida que no primeiro tempo o Vasco jogou e o nosso adversário deixou jogar, né? O Nova Iguaçu é uma equipe que gosta de jogar futebol, não é aquela equipe pequena que joga de forma retrancada. Isso aí acabou ajudando muito o Vasco, porque o Vasco sai na frente do placar com muita rapidez, com 10 minutos ali do primeiro tempo, numa bela jogada ali de triangulação no meio de campo entre o Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Paulinho e depois ali uma enfiada de bola, cara, maestral do Nuno Moreira pro Ryan, que finaliza muito bem, né? O Vasco faz 1-0, logo após o Vasco continua jogando para cima, continua marcando a saída de bola do Nova Iguaçu. A gente tem um pênalti, diga-se de passagem, a gente critica muito o Daronco, mas ontem marcou um pênalti muito bem, né? O zagueiro do Nova Iguaçu ficou ali agarrando o Verratti, acaba que o árbitro faz ali a penalização, né? Marca a penalização, o Verratti, de uma forma muito bacana, né? Deixa o Coutinho bater, o Verratti é o cobrador oficial, mas o Verratti entendendo que o Coutinho precisava de um gol, que o momento de Coutinho ali era de recuperar a confiança, deixa ali o Coutinho bater, bate muito bem no cantinho, faz o 2-0 e depois, cara, não vou falar uma jogadaça, né? Mas uma batida de fora da área do Coutinho ali que faz o torcedor lembrar aquele Coutinho do começo da carreira, aquele Coutinho do Liverpool, aquele Coutinho do Barcelona e o Coutinho da seleção brasileira. Parece um gol que ele fez na Copa de 2018, né, cara? Que golaço, que pintura, que coisa linda ver aquela bola entrando lá na gaveta, né? O Vasco faz o 3-0, fecha o caixão do Nova Iguaçu e no segundo tempo o Vasco tira um pouquinho o pé do acelerador, né? O Carille faz mudanças ali no time, né? Entra com o Lloyd, entra com o Payet, entra com o Garré. E eu vou falar para vocês, gostei da entrada do Garré, gostei da entrada do Lloyd. Acho que o time do Vasco agora com essas novas peças tende a ganhar muito na questão técnica, principalmente também na questão tática. Te viu ontem um Coutinho muito melhor, porque tem o Nuno se aproximando, Paulinho se aproximando, o Piton ontem melhorou muito também, porque o Nuno se apresentava muito pelo lado esquerdo ali do ataque do Vasco. Tivemos também ali um ganho muito grande ali no ataque, com o Ryan jogando mais próximo do Verratti, mais uma opção ali para o setor ofensivo do Vasco. Então, nota 10 ontem para o Vasco no primeiro tempo, no segundo tempo teve uma queda de qualidade, mas o que para mim mais me motivou foi a mudança de atitude, né? Uma atitude ali de um time que jogou para buscar o gol, buscando ali a ofensividade. Para mim isso vai ter um impacto muito grande para o jogo de sábado contra o Flamengo. Por quê? A vitória de ontem eleva a moral, eleva a confiança e a autoestima do elenco, né? Eles entendem que sim, é possível fazer 1, 2, 3 mais gols no adversário. E agora, para esse jogo de sábado, eu acho que esse shift, essa mudança mental do elenco vascaíno pode surtir um efeito muito positivo. Não estou falando que o Vasco vai golear o Flamengo, não estou falando que a gente vai se classificar com facilidade, mas eu acho que abre aí agora o leque de oportunidade do Vasco buscar, assim, reverter o cenário dessa próxima partida contra o Flamengo no próximo sábado aí no Maracanã. Pergunto para você, tá confiante? Tá acreditando? Você mexeria no time? Você mudaria alguma coisa pro jogo contra o Flamengo? Vou ser bem sincero, tá? Eu manteria exatamente a mesma escalação que começou o jogo de ontem, com Ryan e Verratti no ataque, um meio de campo com Coutinho, Paulinho, o Nuno e o Hugo Moura, e o sistema defensivo do Vasco, ó, bater palmas aqui, que partida do Lucas Freitas, que partida do João Vitor, muito bem no jogo de ontem. O João Vitor tá crescendo, tá melhorando, tá sendo menos criticado pelos torcedores ali, então eu acho que realmente as coisas estão melhorando. Acho que o Carille começa a acertar bem ali taticamente o sistema defensivo. O Hugo Moura vem fazendo um ótimo trabalho ali de primeiro volante, né, dando um resguardo para o meio de campo e ajudando o sistema defensivo. O Paulinho ontem voltando a jogar um futebol de alto nível, o Coutinho pela primeira vez conseguindo trazer aquela dinâmica diferente ao meio de campo, o Nuno Moreira, eu falei, quando criticaram ali a contratação, eu falei, estamos contratando um baita de um jogador, muita gente achou que eu tava de brincadeira, ontem tá aí o resultado, o cara que tá vivendo um momento mágico na carreira e ontem mostrou isso dentro de campo, e agora é isso, aguardar, espero que essa confiança vá para sábado e que o Vasco possa pelo menos fazer um jogo de peito aberto contra o Flamengo, ir para cima, marcar a saída de bola, avançar as linhas, pressionar o Flamengo aí para que a gente possa sair, quem sabe, com essa classificação aí no jogo desse sábado. Mas, enfim, seguindo o nosso vídeo agora eu vou falar um pouquinho sobre situações envolvendo o mercado da bola. Primeiro, uma notícia que foi veiculada ontem muito no mundo ali de Vasco e de Cruzeiro. Por quê? Sabe que o Cruzeiro, algumas semanas atrás, chegou a tentar comprar o João Vitor do Vasco, o zagueiro João Vitor. O Vasco não aceitou a proposta. E aí ontem surgiu uma notícia que o Vasco e o Cruzeiro poderiam estar entrando num acordo para a troca do João Vitor pelo Matheus Pereira, que é um baita jogador, tá? O Matheus Pereira é um craque de bola, só que não tem nada de verdade nisso, tá? A notícia
totalmente mentirosa, fake news completamente. A gente entrou em contato com a diretoria do Cruzeiro e do Vasco, as duas diretorias desmentiram essa informação, não tem nenhum tipo de negociação entre os clubes aí por esses jogadores. O Cruzeiro obviamente tem interesse em João Vitor, mas o Vasco já não aceitou, né, já rejeitou a proposta cruzeirense na primeira tentativa algumas semanas atrás. Passando agora sobre depoimentos do Carille após o jogo. O Carille ontem foi perguntado sobre a situação do Zuccarello, que não foi relacionado para a partida de ontem. E aí o Carille foi muito direto, ele falou: precisamos resolver problemas do nosso elenco. Quando ele diz isso, é que ele quer enxugar o elenco. Tem muitos jogadores que não estão sendo utilizados. Souza, Jean Davi, enfim, atletas que estão ali no dia a dia, que não fazem parte dos planos do Carille para o restante da temporada. Então, para que o Carille possa voltar a utilizar os meninos da base com mais constância, primeiro ele tem que dar uma enxugada no elenco, e lembrando que o Vasco também vai contratar, né? O Vasco também vai ao mercado nessa janela. Ontem à noite, o dirigente Paulo Brax, do Atlético Mineiro, confirmou que existe um pré-acordo entre Vasco e Atlético Mineiro pela contratação do atacante Brahim Palacios, jogador colombiano de 22 anos, né? O atleta provavelmente deve vir ao Rio de Janeiro semana que vem, quando o contrato for assinado de empréstimo até o final do ano, com a opção de compra, né? O Vasco aí vê o Palacios como uma boa peça de composição de elenco, não chega para ser titular, não chega para ser ídolo, não chega para ser uma referência, mas um jogador que pode voltar a jogar em alto nível, como jogou na Colômbia, né? Pelo Atlético Nacional há 2 anos atrás. Então o Vasco costurando aí, né, a vinda do jogador por empréstimo até o final do ano. O Vasco busca mais 3 contratações: zagueiro, centroavante e primeiro volante. Todas posições que são aí carências no atual elenco vascaíno para o restante da temporada. E como eu falei, o Vasco deve também negociar atletas, né? Jogadores devem sair por empréstimo, caso do JP e do Lucas Eduardo, 2 meninos da base. O Vasco pode negociar em definitivo outros atletas, como o zagueiro Capasso, o atacante chileno Jean Davi, o Maxime Domingues é outro que também pode estar de saída do clube aí, caso venha a ter uma proposta interessante aí de algum clube ou do Brasil, ou enfim, futuramente de algum clube de fora do país também. Então o Vasco provavelmente aí fazendo essas movimentações de mercado agora nas próximas semanas, lembrando que a janela estará aberta do dia 12 de março ao dia 10 de abril. Então um mês para poder se movimentar, fechar o grupo para o início do Campeonato Brasileiro, e aí no meio da temporada a gente ter acesso aí a mais contratações. E último, antes da gente fechar o vídeo, falar um pouquinho sobre a situação da SAF do Vasco, tá? Ontem também conversamos com pessoas próximas ao Pedrinho, e sim, é esperado que agora no mês de março, em algum momento no mês de março, tenhamos uma viagem dos representantes do Vasco à Europa. Essa viagem ainda não tem data definida, porém sim, existe uma expectativa muito grande que o Pedrinho vá à Inglaterra para ter reuniões importantes que podem culminar, podem aí acabar terminando, né, com uma proposta sendo feita pelo Evangelos Marinax em relação à compra da Vasco da Gama SAF. É isso aí, família vascaína, um ótimo dia para todos. Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Vasco da Gama, e logo de cara já quero estar dando uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. O meia atacante Adson está recuperado de lesão, está se recuperando de lesão, e há uma grande possibilidade do jogador reforçar a equipe do Vasco a qualquer momento. Mais um reforço para o Fábio Carille, né, que vem ganhando muitas peças boas, como o Garré, Nuno Moreira, né, o próprio Lodi. Então, assim, são jogadores que podem agregar muito, pode ajudar muito o Vasco nessa temporada. O próprio David, né? Então, assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Gigante da Colina, né, consiga, né, recuperar esses jogadores, e que nessa janela de meio de temporada, o Vasco, junto com o Pedrinho ali, toda a diretoria do Vasco, consiga trazer jogadores pontuais, jogadores assim igual o Nuno Moreira, que ninguém conhecia e pode ajudar muito o Vasco dentro de campo, pode ser um ídolo dentro de campo com a camisa do Vasco. É o que todos nós queremos. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa recuperação. Estou trazendo uma ótima notícia para o torcedor do Vasco. Deixa aqui abaixo que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!